Eu sou Jordana Monteiro, eu sou salgueirense, nasci no dia 10 de janeiro de 1989, sou filha de uma professora chamada Fátima Monteiro e de Juarez Santana de Siqueira, que eu costumo apresentar como boêmio. Então eu sou filha, sou a mistura de boemia com ensinamento, né, que minha mãe é professora. Sou neta de Raimundo Otávio Siqueira e de Dona Maria. Dona Maria conhecida como Dona Maria que cortava cabelo, e que são os meus avós paternos. E sou neta também de Dona Lude. Eu sou uma pessoa antiga, muito embora seja de 89, então eu gosto de café em canequinha de ágata, gosto de vinil, gosto de máquina de escrever, muito embora não tenha uma, gostaria de ter. Gosto de ler também. Às vezes eu gosto também de tocar alguma coisa, cantar. Gosto de conversar muito, sou tagarela, por essência. E sou também a mãe de Marco Otávio. Normalmente eu me apresento começando pelo fim. Eu sou Jordana, mãe de Marco Otávio. Mas hoje eu decidi me apresentar do começo para cá, né? Porque talvez dizendo de onde eu vim eu consiga explicar por que estou aqui. A poesia chegou para mim quando eu ainda era criança. O que eu tenho de memória de poesia, assim, do primeiro momento dela, é trazido pelo meu avô e pelo meu pai. Meu avô, seu Otávio, né, como era conhecido, seu Otávio do Bar Serra Grande, ele era do Pajeú e eu cresci vendo o voinho fazer versinhos, eu cresci vendo ele fazer brincadeirinhas em forma de verso. Ele e meu pai tinham muito essas respostinhas prontas. Voinho fazia uma pergunta em verso, o pai respondia em verso. E quando eu me recordo de gente, o primeiro verso que eu sei decorado é um que eles dois sempre brincavam comigo, sempre que eu chegava, e era a primeira vez que eu os via, vamos supor, eu acordando com meu pai, ou eu chegando na casa de voinho de tarde para dar a benção, era Jordana, Jordana, você não me engana, de dia na rua e de noite na cama. Então, isso tá decoradinho. Tinha outras coisinhas que a gente falava decorado, né, em forma de verso. A primeira poesia que eu me recordo de ter escrito foi aos 6 anos, uma poesia que o tema era criança, infância, para uma atividade escolar da professora Cleide Falcão, na Escola Monteiro Lobato, que foi o portal da minha infância. E minha mãe corrigiu a parte do português, né, para ficar uma poesia adequada, era professora, e meu pai me auxiliou na parte poética. Então, nós tivemos esse exercício em casa, eu me lembro perfeitamente, o pai sentado aqui do meu lado, me ajudando a criar versos, né, dizia, isso, minha filha, rima com o quê? Agora não adianta pensar numa palavra só que rime, porque se só rimar não tem sentido. Tem que rimar, mas tem que dizer alguma coisa. Então combine essa rima com algo que diga alguma coisa. O que é que você quer dizer sobre ser criança? E assim, acho que nasceu a minha primeira poesia. Essa poesia foi lida em sala de aula, então é a primeira recordação que eu tenho também de declamar algo. As influências que eu tenho para minha escrita, para minha pretensa escrita, né? Elas casam muito com o que eu recebi na minha infância. Então, como eu e meu pai tínhamos o hábito de partilhar nossas impressões de leitura, e aí o primeiro livro que eu me recordo de dizer, esse é o livro que eu mais gostei de ler na minha vida, foi na minha pré-adolescência, Meu Pé de Laranja Lima, e era um livro muito sofrido, e pai não queria que eu terminasse, porque eu chorava muito. Minha filha, para esse livro, vale outra coisa. Eu dizia, não, pai, vou terminar esse livro. E aí a gente sempre conversava, né, sobre o que eu tinha lido no dia anterior, na noite anterior. Às vezes eu entrava na noite lendo. Na época, a gente morava aqui em Salgueiro, né? Todo mundo sabe mais ou menos onde ficam as coisas. Era no Everest e o quarto eu dividia com minha irmã. Como nós duas precisávamos acordar muito cedo, ler à noite era um sacrifício. Então meu pai comprou uma lanterninha para me ajudar a ler à noite e tudo mais. E brigava. Só que esse ficou sendo, por muito tempo, a memória que eu tenho de livro mais importante. Mas não ficou sendo por muito tempo assim, porque Jorge Amado, meu pai morou na Bahia, e Jorge Amado era era um autor que ele gostava muito. Então a gente começou a conversar bastante sobre Jorge Amado, e o primeiro livro que eu me recordo da gente conversar sobre foi Capitães de Areia. Capitães de Areia é meu livro favorito, e Jorge Amado é o meu escritor favorito. E conversar sobre Jorge Amado com meu pai era uma atividade que preenchia muito do nosso tempo. Eu tenho um grande amigo que se chama Simão, que disse que quando eu escrevo bem, ou seja, momentos raros, né? Eu nem sempre escrevo. Quando eu escrevo, nem sempre é bom, mas quando é bom, ele disse que eu escrevo entre Adélia Prado e Hilda Hilst. Isso para mim é uma honra. Essas duas senhoras são referências na poesia para mim.
criticam não, acusam a Adélia Prado de ser uma escritora do comezinho, né, daquilo que é muito usual, do corriqueiro, e eu a acho grandiosa exatamente por isso, porque ela conseguiu fazer algo fabuloso do que é corriqueiro. E Dona Hilda, ela me mostra a ideia de que mulheres podem ser o que querem ser. Ela desafiou um tempo e um momento histórico para ser exatamente quem ela queria ser, a Hilda que ela desejava. E isso deixa um legado, a poesia dela deixa um legado, muito provavelmente são as minhas duas referências de escrita e de escrita feminina na poesia. E eu fecho e encerro as minhas principais referências com outros dois homens, que são Manuel de Barros e Eduardo Galeano. Manuel de Barros porque é o poeta da desensinança, né? O poeta do desaprendizado, do desdito, porque ele transgride a norma, ele transgride o português, ele reinventa, ele olha para a criança com afetuosidade, o que me diz que a criança que morava dentro dele nunca morreu. Eu acho isso grandioso num poeta, um poeta que se permite ser um poeta criança. E indico a leitura de Manuel de Barros para olhar melhor para a vida, olhar com mais gentileza para a vida. E Eduardo Galeano, para mim, é alguém que só escreve poesia mesmo quando escreve prosa. Eduardo Galeano apresenta uma ideia de mundo, né? O que Jorge Amado me deu de Brasil, Eduardo Galeano me deu de mundo. Então, eles encerram as minhas principais referências porque eles juntam o que eu acho que deve ter. Tem questões sociais, tem um fundo de mundo mesmo, de visão de mundo. Quem somos nós no mundo? De que lado estamos na balança do mundo? E tem poesia, tem vida, gentileza, doçura. Acho que junta tudo isso e a gente tem coisas boas. É engraçado quando a gente se apresenta como mulher, poeta ou poetisa, né, sertaneja, membro de uma academia de poetas. A leitura que as pessoas fazem de academia é uma leitura que a gente sempre lembra logo da ABL, a Academia Brasileira de Letras, né, um lugar de muita erudição, os maiores nomes da língua portuguesa integram, é um lugar, né, de absoluto conhecimento. Então, dizendo-se de uma academia, as pessoas já pensam logo, é muita coisa e, enfim. Eu vejo esse... E aí, quando se junta isso com sertão, junta logo... E mulher, vem logo com a chinela de couro, um chapéu de couro, é uma Maria Bonita investida de outras coisas e declamando. Cria um rótulo, né? E eu tenho dificuldade com rótulos. Eu não vou dizer para vocês que a gente não faça esse modo de fazer poesia. E de que eu não ame andar com minha chinelinha de couro. Mas esse rótulo, ele não nos cabe. E eu acho que ser mulher me ensinou isso. Eu não quero rótulos, eu quero ser livre. Então, enquanto poeta, membro de uma academia, cravada no sertão central pernambucano, eu quero a oportunidade de ser livre. Se eu quiser escrever com minha chinela de couro, batendo ela, eu quero ser respeitada nesse lugar. Mas se eu quiser escrever sobre a poesia no Brasil e no mundo, eu quero também igualmente ser respeitada. Se eu quiser escrever versos que doem, falando de crianças abandonadas, eu quero ser respeitada. Se eu disser que eu não quero escrever rimando, eu quero ser respeitada. Se eu quiser fazer uma glosa, eu quero que ela seja tão celebrada quanto um verso livre, quanto uma poesia que não diga sentido com absolutamente nada do sertão central pernambucano. Então, nesse lugar que ocupo e abraço as minhas companheiras de academia e as celebro pela frequência, pela produção delas, eu acho que é um lugar que a gente registra que pode ser diferente e que a gente é igualmente grande quando faz diferente. Então, ser mulher, poetisa, no sertão central é, sobretudo, afirmar que somos mulheres livres e que escreveremos de acordo com as nossas vivências, aquilo que Conceição Evaristo chamou de escrevivência. Adoraria ser lida, despregada da minha vida. O meu sentir desatento, noutro sentir misturado, fazendo sentido algum, fervendo sentidos. Desejo ser lida por quem esqueceu o vernáculo e encontre caminho no que escrevo, o seu caminho para si. Se eu escrevo casa, entenda livre. Escrevo ponte, entenda só. Escrevo tudo, entenda nada. Rasgue, reescreva ou não, desfaça o sentido. Ser lida não por quem julga, que audácia julgar a indefesa, textualmente exposta, nua, em sílabas justaposta. Acha-se corajoso o julgador. Coragem é a de quem escreve.
Sou Alzerina Cardoso, filha natural de Santana do Cariri. Meus pais, Deoclésio Cardoso de Brito e Isabel Maria de Jesus. Como todas as crianças, tive uma vida normal, sou dos 10 irmãos, sou a sexta. Apesar das dificuldades da época, não tive muita oportunidade, mas sempre procurei realizar os meus sonhos, né? Daquela jovem, daquela adolescente que sonhava, né, ter uma vida diferente. Sou poetisa, escritora, já fiz sou portadora do meu 7º trabalho, né? Educadora religiosa, professora de religião, uns 28 anos, trabalhando com jovem, adolescente, né? E apaixonada pela poesia, desde a minha adolescência. Fui alfabetizada aos 10 anos. Depois, ao passar dos tempos, estudei, chegando aqui em Salgueiro, estudei na Escola Urbano Gomes de Sá por 4 anos, fazendo o curso ginasial. Depois estudei na Escola Carlos Pena por 3 anos, fazendo o curso do magistério, terminando em 75. O que me fez me apaixonar pela poesia foi o desejo de uma mudança na minha adolescência, né? Quando tive a oportunidade, não é? Depois de um certo tempo, comecei pela escrita, não é? E a poesia, para mim, hoje, é uma terapia, que alimenta a alma, a mente, o coração, porque a poesia é aquela parte da alma, é uma coisa que parte da alma. Então, quando eu parei das minhas atividades dos trabalhos sociais que eu fiz durante muitos anos, então eu achei que ainda está faltando algo para mim, para encher o meu tempo. Há muito tempo que eu escrevia, desde criança, como eu falei, né? Aquele sonho de adolescente que procura mudar. Então, está com uns 2 anos que eu entrei no grupo dos poetas do Sertão Central. Eu me sinto aquela pessoa, me sinto à vontade lá, até porque lá a gente fala uma língua só. O assunto é poesia, não é? Então, ali dá a oportunidade para aqueles que procuram, que querem permanecer e que procuram uma mudança também, não é? Naquele assunto. Então, eu achei que eu estava precisando. Me sinto bem, me sinto à vontade no grupo dos poetas do Sertão Central. Até porque a gente mesmo dá a oportunidade para outros, orientando, não é? Convidando para que o grupo cresça e tenha mais, e continue esse trabalho social, que é uma coisa, é uma cultura grande, é uma grande cultura, a poesia. A poesia mais significativa para mim é o poema sertanejo. Eu dediquei a meu pai, que foi para o plano de Deus há muitos anos, mas sempre está aqui no meu coração, na minha memória. A vida do vaqueiro faz tremer o coração. Quando é apaixonado, retrata a vida do gado, transforma em um terço, um pedacinho de chão. Esta é a vida do vaqueiro do sertão. Às vezes abre as feridas, flamadas pelo calor. Às vezes traz o clamor dos protestos do patrão. Nele se vê o queixume, relato de um outro irmão, gerando o mesmo caminho nas caatingas do sertão. Eu sou Márcia Farias,
né? E como diria Raul Seixas, sei que sou um ser humano ridículo, limitado e que só usa 10% de sua cabeça animal. Ou como diria Renato Russo, né? Sou um animal sentimental, me apego fácil ao que desperta o meu desejo. Tento me obrigar a fazer o que eu não quero, você vai ver o que acontece. Mas eu sou cria do Urbila, né? Meu umbigo está enterrado lá na porteira do curral. E aí eu sou uma menina da rua, eu fui nascida e criada aqui em Salgueiro. E com 7 anos de idade eu conheci a roça, né? E aí eu me apaixonei pela roça, por esse cantinho, né, que está carregado dessa ancestralidade. E aí, num primeiro momento, eu não entendia essa conexão. E aí, no meio da pesquisa, né, que está fazendo do levantamento do patrimônio histórico lá em Serrita, eu acabei descobrindo minha tetravó, que era uma índia, Luzia Cabocla, que foi pega lá na Lua do Caracol, né, que é um sítio lá em Serrita. E aí, essa ancestralidade indígena, ela está muito forte, né, na família, na gente. A minha relação com a leitura e com a poesia, ela vem da infância. A gente morava na periferia, né, mas lá não tinha água encanada, então precisava pegar água com lata d'água, né, como diz Gessia Quirino, a lata d'água, né, na cabeça. E aí mãe passava o dia, né, nesse rebuliço, além de cuidar da casa, ela ainda, né, tinha que botar água e a gente ajudava. Ainda me lembro carregando uma lata de leite ninho na cabeça, achando que estava carregando o peso do mundo inteiro. E ela não trabalhava, mas mãe sempre foi uma leitora assídua. Então ela lia um livro. E ela começava a ler esse livro e ela dormia aqui com o livro no peito. E eu era morta de curiosidade para saber o que era que tinha naquele livro, né? Mas assim, o livro era um negócio meio sagrado que não podia mexer, porque para comprar o livro, ela roubava dinheiro da feira e comprava livro em sebo. E aí eu me lembro muito desse livro, assim, essa imagem que tem aqui nessa capa me chamava a atenção, essa árvore, essa criatura assim deitada, e eu era louca para saber o que tinha aqui. E aí foi minha primeira decepção literária, abri o livro, não tinha nenhuma figurinha no dia que eu consegui pegar. E aí eu precisava aprender as letras, né, para saber o que era que tinha escrito aqui, né, nos poemas para a juventude. Então, eu acho que na vida nada é coincidência, tudo é providência, né? Justamente poesia. E aí eu sempre li muito. E aí de ler para daí a pouco escrever, e aí eu comecei a escrever já na adolescência, né? Eu tinha diários, e aí vira e mexe vinha alguma coisa na forma de poesia. Eu sempre tive muita dificuldade de rimar, né? Rimar eu não sou muito boa nesse negócio, mas assim, de deixar o que tem na alma, né, o que está ali latente de sentimento e ir embora no papel, isso eu sempre fiz. E aí, principalmente nessa fase da adolescência. E aí, quando eu fui para a faculdade, né, minha primeira formação em letras, e a melhor coisa de letras foi ler e compreender o que estava lendo, né, assim, fazer a interpretação do eu lírico, as poesias, a própria literatura, né, então vai por aí. A poesia, para mim hoje ela é meio que terapêutico, né? Eu tenho usado a escrita como libertação. E aí em 2013 eu sofri um acidente e aí é outro momento, né, divisor de águas para mim. Porque muita coisa ele potencializou, ele virou que um gatilho. Então, depois do acidente, eu descobri que eu tinha ansiedade generalizada, que eu tinha depressão. E aí, esse é um momento que eu estou vivendo mestrado, que a escrita acadêmica está muito forte. Então, eu tinha deixado completamente de lado a literatura, a poesia, toda essa coisa. E aí é quando veio o convite para a academia, e aí é quando eu digo, não, eu não sei escrever, eu não escrevo, né, não consigo fazer nada disso. Mas assim mesmo comecei, né, ia ter apresentação de poetas, e aí eu levava a exposição para o Caboclo ver, e aí no meio sempre, né, botava alguma coisinha ali, meio morrendo de vergonha, porque eu não sei rimar. Então, acho genial quando as pessoas conseguem expressar, né, o que sente, o que vê,
E ainda faz isso com rima, com métrica, com todas essas coisas. Então, meu verso é meio de pé quebrado, ele não tem, né, na literatura a gente diria que seria o verso branco, né, que não tem rima, não tem métrica, não tem nada. Então, hoje para mim a poesia é terapia, né? É um momento em que eu posso dizer de uma forma, né, cheia de lirismo, né, aquilo que está doendo dentro. A mulher, ela tem que estar onde ela quer estar. Não é o meu sexo que me define, que me diz quem eu sou. É a minha essência. O espaço da academia, o espaço do Poesia na Praça é esse espaço de liberdade, né? De poder ser quem eu sou, de poder dizer o que eu quero dizer, e o microfone está livre, as pessoas estão ali para me ouvir. Então isso é fantástico. Às vezes as palavras ficam presas e sair é um sofrimento, mas a cada movimento, a cada ação do dia, vai um bocado de poesia. Sou Maria Jusiclei do Nascimento, sou filha de Cecília Maria da Conceição e Tarcísio José do Nascimento. Sou a mais velha dos 8 irmãos. E a minha infância, eu costumo dizer que a infância passou por mim, não eu, por conta da responsabilidade das atividades atribuídas por ser a filha mais velha da família. Sou professora aqui na comunidade de Conceição das Crioulas, território quilombola. Atualmente estou de manhã na creche, Maria Auxiliadora de Jesus, aqui na comunidade, e à tarde na Escola José Neu, com a turma de educação infantil. A poesia entrou na minha vida quando eu, ainda pequena. Eu estudava na escola Moisés Costa, a professora é a minha mãe, e eu comecei a rabiscar no quadro de giz, escrevendo, e a poesia foi surgindo, rimas, só que eu não entendia o que era ainda poesia. E foi assim que ela surgiu na minha vida, até nos dias de hoje. Ainda na escola, nessa época, quando aprendi a ler, de fato, escrever, eu comecei a substituir a minha mãe quando ela precisava sair para realizar outras atividades. E foi aí que surgiu o gosto pela escola, pelo fato de me inspirar na minha mãe como professora. E é isso que me levou a ser professora também nos dias de hoje. Em 2023, eu como professora na Escola José Neu de Carvalho, eu fiquei com a turma de 4º ano, uma experiência nova para mim, porque eu só trabalhava com criancinha de educação infantil. Foi uma experiência nova e comecei a dar aulas, e nas apresentações da escola sempre eu apresentava poesia. Falei da poesia para a turma. E foi aí que as crianças foram pegando gosto pela poesia também. E a gente começou a escrever também juntos na escola. Eu tenho um poema escrito com essa turma de alunos do 4º ano, inclusive um filho da poetisa aqui do território, Fabiana Venceslau. E esse menino ficou fascinado pela poesia e já começou também escrevendo e a participar também dos eventos envolvendo a poesia. Poesia, para mim, é como alguma coisa que engrandece a gente, que traz inspiração, que ensina a gente a ser mais mulher, falando de qualquer tema que a gente esteja ou escolha para falar. A poesia, para mim, é algo muito importante e que eu costumo dizer que é algo que me completa, que é alguma coisa que falta em mim, a poesia me completa. Tem um poeta que me inspira dentro da poesia, o poeta Josenilson Silva, que foi também o poeta que me convidou a fazer parte da academia. Pelo seu jeito de ser, de declamar, de fazer poesia.
E eu me inspirei nele e me deu força e coragem para fazer, para escrever e tomar gosto pela poesia até hoje. E eu sou muito grata a esse poeta porque foi ele que me inspirou e me deu coragem a continuar escrevendo. Eu nunca imaginei que fosse fazer parte da Academia dos Poetas do Sertão Central. Fui convidada, fiquei um pouco indecisa, mas aí, como já tinha o gosto pela poesia, acabei aceitando e sou feliz, sou muito feliz, realizada na poesia, no poema, dentro da academia. E vendo outras mulheres que fazem parte, a gente começa a ver, a olhar com um novo olhar de mulher mesmo, participante da academia. E, por que não dizer, trazer outras mulheres para fazer parte com a gente desse grupo, que é tão importante para a vida das mulheres. Essa é uma das minhas poesias que está num livro de um dos poetas, que tem o título Eu Digo Deus, Deus Obrigada. Eu digo Deus obrigada, sigo assim agradecida, por tudo que Deus me deu, a começar pela vida, por tudo que gosto e faço, e por guiar os meus passos e as graças recebidas. Eu digo Deus obrigada por eu ver tanta beleza, por cada pequeno ser que compõe a natureza, por tudo que nos encanta, pelas flores e as plantas, que são símbolo de grandeza. Eu digo Deus obrigada pelo céu, o infinito, por toda a minha família, em todos que eu acredito, pelas curvas, os atalhos, minha saúde, meu trabalho, teu nome, Deus, é bendito.